Vou ensinar como é que a gente faz essa aplicação aqui, ó. Aplicação bem simplesinha, que tem um vídeo do Bubble que a professora de vocês passou. Teste Z. Usuário, arroba usuário.com. Assim vai ser o usuário. Vou copiar isso. Aí você vai criar a conta. Quando você acessa, ele vai ter a lista de tarefas. Está com o layout todo bagunçado, mas isso aí vai ficar para outro vídeo, a configuração. Eu fiz as tarefas em pop-up. Tarefa você pode ativar ou não, mas vou deixar normal. Tarefa vem aqui, você marca, desmarca, você pode editar ela, tudo em pop-up. Já atualiza. E o excluir, adicionar uma. Vou deletar. Deletando. E eu removi a função desse botão. Mas ele abre um pop-up perguntando se você quer deletar ou não. O botão de trocar de senha joga você para a tela de trocar a senha. Você tem que digitar a senha atual e a nova senha. O botão voltar volta para a lista de tarefas. O botão sair desconecta. E eu vou ensinar vocês a fazer essa aplicação bem rápido, sem enrolação, igual o vídeo do Mani que a professora postou lá. Então aqui no Bubble, ó, vamos criar um projeto. Lista de tarefas. Começar um aplicativo em branco. Não vou aprofundar muito nas coisas. Qualquer dúvida vocês me encontram na biblioteca lá e perguntam. Aí. Então, para mexer com o Bubble, ele é bem simplesinho de usar, ele já tem muita coisa feita. Então a gente vai começar criando um banco de dados. A gente tem aqui, ó, a tabela usuário. Ela começa com e-mail, esses campos são fixos, a gente não consegue mudar. Então a gente vai adicionar só alguns campos novos, que vai ser o nome, vai ser do tipo texto. Isso aqui lá no vídeo ele explicou que quando você marca é para fazer uma lista, mas a gente não vai entrar nisso agora, então não vou nem entrar muito nesse texto, nesse contexto. Agora a gente vai criar, a gente já tem o user, né? A gente vai ter a tabela tarefa. A tabela tarefa ela vem com os mesmos campos. A gente tem que ter alguns campos a mais. Eu vou colocar descrição do tipo texto e o concluído é do tipo sim e não, é um booleano padrão, né? O concluído, por padrão lá no vídeo, o cara coloca que vai começar como não, que a tarefa não começa concluída por padrão, né? Mas isso é questão de gosto. Se você quiser colocar que sim, se você quiser sem escolha, você só não muda aqui. Então aqui a gente já tem as duas tabelas padrões que vai ter, que é de criar as contas, né? O único campo a mais que a gente tem é o nome e a tarefa. O banco já está praticamente pronto. Aqui em Data Types a gente vê os bancos, a ppdata a gente vê os dados, né? Quando eu for criando usuário, as coisas vão aparecendo aqui nessas tabelinhas. Então, ó, o index, que nem eu vou fazer no mesmo esquema do vídeo lá, só que eu vou fazer do meu jeito e explicando mais rápido, que o rapaz lá fica dando risada, enrolando, tentando explicar as coisas e enrola muito. O index ele deixou para fazer a tela de login, que é a tela principal. Quando você entra no site, você cai nessa tela. Então a gente vai começar por ela depois. Vamos primeiro criar a página de registro. Aqui, ó, esse clone é para você copiar alguma tela. Eu vou copiar a tela de reset, que ela tem um layout bonitinho, só para não precisar ficar criando de novo. Então aqui, ó, no reset eu vou colocar crie sua conta. Aqui, ó. Então aqui do lado a gente tem os itens que a gente tem na tela, né? Primeiro aqui, ó, text reader. Esse negocinho abrindo aqui é chato, viu? Esses cards aqui são o componente group. Esse componente aqui, ó, group. O que ele faz? Ele agrupa vários componentes. Então aqui você pode ver que ele tem uma chavinha para colocar os grupos dentro dele, ó. Tem esse grupo aqui que é o grupo do... Tem os campos, né? E a gente tem outro grupo que agrupa um texto, que é o label, né? E o input, que é onde a pessoa vai digitar a senha.
Eu vou usar esse mesmo padrão, colocando a senha e a confirmação de senha, porque fica um pouco mais profissional, né? Às vezes a pessoa digita a senha errada, e daí aqui a gente pode copiar, colar, pronto, já adicionou um campo a mais. Eu vou jogar ele para cima, porque quando a gente cola ele fica embaixo. E vou trocar para group nome. Texto aqui também, é bom deixando um padrão, viu? Porque depois a gente vai precisar usar essas coisas, tipo, eu vou precisar acessar isso depois, eu não sei o nome dela, né? Que nem aqui, ó, input password. Só que não é um input de password, então a gente troca aqui, ó. É clique duplo para editar, tá? Input nome. E o texto e nome, daí o texto, ó, quando a gente clica nele, ele já abre esse painel de propriedades, a gente troca para o nome nome literalmente que a gente for pôr. A gente já tem o nome, já tem a senha e a confirmação de senha. Vou dar uma resumida aqui nos nomes para não ficar muito. Cepaz e confirme password. Eu não vou deixar muito grande os nomes que eu não acho que fica muito bom visivelmente. Confirme sua senha. Senha. E eu vou copiar esse password. Na verdade eu vou vir aqui no nome primeiro. Eu vou tirar esse tipo password e vou colocar o nome, o tipo texto. Ele vai aceitar o texto aqui. Seu nome. O placeholder é o que vai aparecer aqui no fundo do componente, do input, né? O input é para dar entrada. Então eu vou copiar por aqui, é mais fácil. Vou copiar e colar. Embaixo ele já veio aqui, ó, nome copy. Eu vou trocar para e-mail. Texto do e-mail. E-mail. Seu nome vai ser seu e-mail. Vou colocar e-mail@domínio.com. E o tipo desse campo aqui vai ter que ser e-mail, para ele verificar se tem o arroba, se tem o domínio certinho. Então ficou assim mais ou menos a tela. O confirma eu vou trocar para criar conta, né? Criar conta. Eu não vou mexer com a parte de layout, mas depois a gente arruma o tamanho de botão, as coisas. Aqui é só para fazer a parte da lógica. Tem gente que já sabe layout, ou tem gente que quer fazer do seu gosto. Então depois eu vou deixar para o segundo vídeo. Aqui no Bubble a gente tem um padrão. Falo como se eu trabalhasse no Bubble, né? A gente tem um padrão de, tipo assim, eu quero criar uma função para esse botão. Então quando eu clico nele, a gente tem o workflow. O workflow seria tipo a função de cada coisa, né? Tem algumas coisas que não aparecem aqui, mas a gente também consegue colocar, tipo, para quando a pessoa digitar alguma coisa ele fazer outra. Mas a gente não vai entrar nesses outros pontos. A gente vai usar o criar a conta. Quando a gente clica lá, ele jogou aqui para a função. Como eu copiei aquela tela, ele está aqui, ó, reset password. Mas como eu não vou resetar a senha, esse botão não vai fazer isso, né? Eu vou deixar ele vazio, ó. Quando o botão criar conta for clicado, o que vai fazer? Na parte de conta aqui, ó, a gente tem... Cadê? Ixi, já esqueci onde que era, caralho. Nossa, fica sem usar um tempinho, você já... User, tá. E-mail. Aqui no e-mail, ele vai pedir o e-mail para acessar a conta. Como a gente já colocou, vou digitar aqui melhor. Ele dá uma filtrada. Sai da frente, meu Deus, tá lá. Eu digitei o input aqui, ele vai mostrar as opções que tem o input. Daí ele... meu Deus, tem que tirar o mouse de cima. Chato isso. Tem umas coisinhas no Bubble que é bem chato. Input... Ih, eu não troquei o nome, olha lá. Apareceu 2 input nome. Aqui, a gente pode alterar por aqui também. A gente clica no componente, input. Você dá 2 cliques aqui em cima, ou um clique. Input e-mail. Beleza. Voltando aqui para o workflow. Então ele vai pegar input e-mail. Então ele vai pegar o e-mail daqui e velho é o valor daquele componente. Então aqui a gente já pegou o valor do e-mail, que é o que o usuário digitar.
input password, velho também. Como eu coloquei dois campos para verificar a senha, aqui ó, require password confirmation, que é para colocar o campo de confirmação de senha, para ver se a pessoa não digitou a senha errada. Daí a gente usa o input confirm, né? É a mesma coisa. A gente tem a opção de enviar o e-mail para a pessoa confirmar antes de usar a conta. Tem esse aqui, lembrar o e-mail, que é para quando você vai conectar na conta, ele já vem com o último e-mail que foi usado. Mas a gente não vai mexer nisso. Aqui ele já criou a conta. Eu não lembro se ele já conecta. Então eu vou colocar um account aqui, ó, account log the user out, para desconectar o usuário. Ele vai só criar a conta, não vai conectar. E daí aqui, ó, em navigation, que é para mudar de página, a gente vai go to page para jogar para outra página, a página index, que vai ser o nosso login. Aqui já está funcionando. Se eu criar a conta, ó, vou fechar essas outras aqui. Se eu for criar a conta, ó, teste@teste.com. Tá, agora deixar o nome teste, o e-mail teste, a senha 123. Quando eu criar a conta, ele vai voltar para a tela em branco, que é a tela de login que a gente não fez nada. Então a gente já tem um feedback visual. Aqui eu vou colocar nunca, mas é aquele negócio que eu falei de salvar o e-mail e a senha. O e-mail, na verdade, né? A senha ele salva do navegador. Tá na tela em branco, que é a tela de login. A gente não fez nada nela ainda. Então vamos para a tela de login agora. E no bobo, que nem o cara fala no vídeo, é bom você ir fazendo na ordem para não bagunçar muito o desenvolvimento. Porque que nem ele vai fazer a tela de tarefa, mas você nem tem como fazer login, então não adianta nada. Você não vai conseguir testar ela. Um cafezinho de lei. O registro. Eu vou copiar essa tela aqui para não precisar fazer de novo lá no login. Então a gente tem aqui layers, ó. Eu vou copiar só o primeiro componente aqui, porque todos estão dentro dele, certo? Copy. Troca a página index. Vou dar um paste aqui. Beleza, muito mais rápido. Criei sua conta, agora eu podia colocar login. Acesse sua conta. O nome aqui a gente não vai precisar. Então deixa eu abrir aqui. Os nomes aqui a gente pode mudar tudo depois. Inclusive é bom você mudar para, se você for dar manutenção nesse programa, aplicativo que for, você consegue se localizar depois. Esse grupo de nome aqui então, ó. Cadê o delete? Delete, o atalho é o botão delete mesmo. O e-mail eu vou manter e o confirmar a senha eu posso arrancar, porque aqui a gente só precisa do e-mail e da senha. Depois a gente pode botar um checkbox para lembrar a senha e outras coisas. A gente tem o botão criar conta. Eu vou fazer uma cópia dele. Ctrl C, Ctrl V. Depois a gente deixa bonitinho um do lado do outro. E esse daqui vai ser nova conta. Pra quando a pessoa, porque como aqui é a tela principal, se a pessoa não tiver conta, ela pode ir para a tela de criar conta. Então, ó, nova conta, eu vou fazer ele primeiro, que é só redirecionar. Quando o botão nova conta for clicado, vai para a página, registro. Pronto, está funcionando esse botão. O botão criar conta aqui vai ser o login, né? Acessar, deixar tudo padrão português mesmo. Como é que ele vai funcionar? Vou adicionar o fluxo dele. Ele funciona assim, ó. Count, log the user in, que é para entrar. Pega o e-mail, input, vamos digitar aqui de novo. Input e-mail, velho. Input password, velho. Permanecer logado. Por padrão ele já está assim. Lembrar e-mail é aquele checkbox. Eu vou colocar esse só para mostrar como é simples, ó. Aqui a gente consegue filtrar os componentes. É mais fácil digitar do que ficar rolando aqui caçando o negócio. Eu vou colocar checkbox. No vídeo o cara não usa o checkbox, ele usa uma imagem com a configuração que ele faz. É bem mais bonitinho, só que tem algumas coisas nele que fica meio ruim de fazer. Então eu vou fazer com o checkbox mesmo. Lembrar conta. Quando vai só marcar aqui, vai salvar a senha, né? Então vamos editar o workflow. Na hora que ele for fazer o login, lembrar e-mail, a gente vai pegar aquele checkbox. Tá com o nome padrão ainda. Esse check.
Ou seja, vai lembrar e-mail? Se for sim, ele vai mandar sim pra cá. Se for não, ele vai mandar não. Ou seja, se ele tiver marcado, vai mandar sim, né? Eu já vou trocar o nome aqui. Eu vou usar o padrão que eu usava, abreviando. Checkbox SCB. Vou tentar lembrar só para ficar fácil de ver. Botão acessar, botão nova conta. Então vamos voltar para o workflow do botão de acessar. Faz o login do usuário e daí ele vai ter que redirecionar para outra tela. A gente ainda não criou, então eu vou criar ela aqui, ó. A gente trocar de tela é sempre aqui em cima, tá? Acho que eu não mostrei isso no começo. Então ó, tem o index aqui, a gente clica nele. Vai aparecer as outras telas que a gente tem, a tela de registro, que ela vem por padrão, né? De registro, não, de resetar a senha. Opa, design, ó. Foi a que eu copiei. A gente tem a 404, que é a tela quando não você entrou numa página que não existe, ele vai dar essa tela de erro, a tela de registro que a gente fez e a tela de login que a gente está fazendo. Então a gente vai criar uma nova. Essa tela nova eu não vou copiar, tá? Eu vou fazer só a lista de tarefas. Podia colocar uns nomes mais curtos, mas vai ficar com esse nome mesmo. Lá eu tinha colocado padrão minúsculo. Ó, lista underline de tarefas. Os espaços ele trocou para underline. É o padrão dele. Bom, a gente já criou a tela. Vamos lá terminar de configurar o botão de login. Acessar, edit workflow. Fiz o login, beleza. A gente vai navegar para a página, lista de tarefas. E pronto. A tela de login já está funcionando. Vamos testar ela também. O e-mail que eu coloquei aqui, teste. A senha era 123. Se eu clicar no lembrar conta, a ideia é ele já preencher automático aqui com o último e-mail que eu conectei. Vamos ver, nova conta, ele vai criar sua conta, certo? Vamos voltar lá. Olha lá. A senha ele não salvou, mas o e-mail ele já salvou. Por causa do lembrar conta. Se eu desmarcar, ele já até apagou lá. Então, beleza. Isso aqui já está funcionando. Vou colocar o e-mail, a senha 123. Esses dois campos eles estão como não pode ser vazio. Então quando algum deles não está preenchido, desativa o botão acessar. Eu já vou mostrar como é que faz isso. Só vou testar o login. Conseguiu logar, vai redirecionar para a tela em branco, que é a tela da lista de tarefas que a gente ainda não fez. Eu estava falando desses dois campos ter que estar preenchido para liberar o botão. Isso aqui é nessa configuração aqui, ó. Essa entrada não pode ser vazia, certo? Para deixar você conseguir fazer o login, não deixar você tentar fazer login se você não digitar esses campos. Aqui, essa opção de cima ela também vem marcada porque eu copiei essa tela do registro, do recuperar a senha, tá? Isso aqui não deixa que você, quando dá enter, tenta fazer login. Isso eu acho um pouco útil e desútil, dependendo da situação. No e-mail não é legal, mas na senha é bom você tirar aqui, porque facilita para o usuário final, né? A pessoa vai usar lá, tá acostumado, ó. Tipo assim, se eu der enter aqui, não faz nada. Ele vai dar, pelo menos não é para fazer, tá dando erro, mas tá bom. Vou colocar o teste, 1, 2, 3. Quando eu der o enter, ó, ele vai fazer o login. Isso facilita eu não precisar clicar no botão. Um negócio besta, mas agiliza um pouco a vida e muita gente faz isso por padrão, né? Agora a lista de tarefas. A gente vai fazer a lista de tarefas. Esse aqui eu não copiei o layout. Então a gente vai adicionar primeiro um texto, que vai ser o título do programa. Vou colocar aqui lista de tarefas do. Eu não vou colocar o do não, vou colocar só lista de tarefas. Depois eu crio outro componente para mostrar o seu usuário logado. Por padrão ele vai vir tudo bugado, você pode aumentar, redimensionar, mudar de lugar, só que no vídeo lá ele mostra que a gente tem o layout. Inclusive ele facilita muito a gente desenvolver, que a gente não perde tempo. Então ó, eu vou clicar aqui na tela em branco, ó, ele selecionou o primeiro componente, que é a lista de tarefas, que seria a página do site, do programa, o que você for desenvolver, né? A gente clica nela, lista de tarefas, e clica no layout. Daí ele tem o layout do container. Esse fixo aqui é para você arrastar e botar na posição que você quiser. Só que como a gente está fazendo um site, provavelmente as pessoas acessem pelo celular, então é legal a gente colocar um layout sem ser esse fixo. A gente tem um em coluna, que vai ficar um item em cima do outro, e tem em linha, que vai ficar um do lado do outro. Linha a gente não vai usar.
No exemplo que ele dá, seria tipo isso aqui, ó. É um layout em linha, ó. Criou o primeiro botão aqui, o Builder. O segundo responsive aqui, ó, ele já está na frente. Se eu criar outro, vai aqui na frente. Mas a gente vai fazer em coluna, que é de cima a baixo. Já jogou aqui pro canto, ó, automático. Eu vou colocar para alinhar no centro, não, em cima do container mesmo. Que é o alinhamento do container. Tá vendo que ele tá? A barrinha para cima é como se fosse o final da tela. Aqui. Alinhou para cima, alinhou lá para baixo, alinhou no meio. Esse aqui ele estica os itens para manter o alinhamento na tela inteira. E esse aqui mantém o espaço entre os componentes, se eu não me engano. A gente vai deixar alinhado em cima. A gente tem esse Apply Gap aqui, que é para colocar um espaço entre os componentes. Eu vou colocar um espaço, ele colocou 16, mas eu vou colocar 10 aqui, só para dar uma separadinha. Quando eu colocar outro, ó, vou copiar essa lista de tarefas. Você pode ver que eles têm um espacinho entre eles, ó. Tá vendo? É esse gap 10 aqui. Se eu tirar, ó, colou um no outro. Vamos voltar ao gap 10. Agora a gente vai centralizar. A gente clica no componente que a gente quer. No layout também a gente tem o horizontal alignment, que é o alinhamento horizontal. A gente vai clicar no meio, que é para centralizar. A gente vai ter que fazer isso para cada componente. Ou fazer o que tem naquela tela de redefinir senha. A gente cria um grupo. Beleza. O grupo a gente centraliza ele. Não precisa porque ele já está ticando na largura inteira. Mas se a gente não for deixar ele ticando a largura inteira da tela, a gente precisa alinhar ele no centro para ele ficar bonitinho, que nem a tela de login, a tela de registro. E daí aqui a gente tem o grupo e as duas tarefas que a gente criou, né? A gente seleciona as duas com Shift, ó, e arrasta para dentro do grupo. Beleza. O grupo está aqui, perdeu o espaçamento, porque o espaçamento desse gap aqui a gente colocou na tela principal, né? No body do site, digamos assim. Então a gente pode até desativar isso aqui. A gente vai ter que colocar o espaçamento aqui dentro do grupo, ó. Gap dentro do grupo. Daí ele separa os itens dentro do grupo, certo? Então aqui seria a lista de tarefas. Eu vou dar uma mudadinha em algumas coisas só para não ficar tão horrível. Centralizar o texto dentro dessa caixa. Depois a gente muda o tamanho dela, coloca para esticar. E aqui vai ser usuário. Esse negócio do bubble dá uma ferrada na cabeça. Usuário, tá merda, viu? 2 pontos. Por que ele perde esse foco, cara? Olha lá, um espaço. Tá piscando, insert dynamic data. Vai inserir um dado dinâmico. Seria current user é o usuário ativo, ou seja, quem fez login. A gente pega ele e exibe o nome dele. Vai exibir o usuário e o seu nome quando você criou sua conta, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui. É muito ruim de mexer nesse grupo desse jeito. Eu não estou configurando o nome de nada, só vou mostrar as lógicas. Ó, a altura mínima eu vou colocar uns 300 aqui, só para não ficar muito pequenininho esse negócio. Depois ele vai crescendo conforme eu coloco mais componentes dentro. E o layout dele eu vou colocar para alinhar em cima. Então ele vai começar de cima e vai jogando para baixo os componentes. Então aqui a gente já fez a lista, o cabeçalho. Vou aumentar um pouquinho também porque tá foda, viu? Tá 24 e em negrito. Nome do usuário, eu vou aumentar um pouco a largura. Aqui, não precisa nem aumentar, ele preenche sozinho. Esses componentes eu vou explicar no outro vídeo, que é a parte de layout. Eu não vou ficar entrando muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já tá com... Nossa, já tá com 24 minutos. Vou fazer um vídeo igual do maluco lá. Aí agora a gente já tem os dois componentes. A gente vai adicionar o botão. Eu vou adicionar outro grupo, na verdade. É um grupo aqui dentro do grupo. Esse grupo, o layout dele, em vez de ser em coluna, vai ser em linha. Vai ser um na frente do outro. Clica no botão. Não deixa arrastar, é muito chato isso. Vou arrastar daqui pra cá, ó. Colocou o botão dentro do grupo lá. E daí aqui eu vou... Vai copiar ou não vai? Meu pai, que bagulho chato.
Copiar. Vou colar mais um botão. Vamos só organizar para ele ficar no centro aqui e dar um espacinho entre eles. Posta. É na coluna. Espaçamento da coluna. Esse primeiro botão aqui a gente vai trocar para desconectar. Conectar, eu já vou criar ele porque ele é bem simples. A gente vai adicionar uma função log the user out, ou seja, vai desconectar o usuário. Depois que desconectou, navigation, go to page e vamos para a página de início, a tela de login. Beleza, esse botão está pronto. Esse aqui vai ser nova tarefa. Eu vou colocar os íconezinhos, ficar com frescura, porque aqui é só a parte da loja. Aqui vou colocar o trocar senha. Esse trocar senha é opcional, tá? Lá no vídeo não tinha isso aí, eu coloquei a mais para ter passar um pouco a mais de conteúdo. Então a gente vai configurar primeiro nova tarefa, depois o trocar senha. O trocar senha ele só vai jogar para outra tela. E daí nessa tela a gente vai configurar. Então a gente tem o grupo aqui que eu vou chamar de navbar, que seria a barra de navegação, padrão de desenvolvimento de site, né? E aqui a gente vai colocar um grupo de repetição embaixo dele aqui, ó. Vou colocar para ele centralizar também. Centralizar, os itens começam alinhados em cima. E daí, ó, na aparência aqui a gente tem o tipo do conteúdo que vai ter nesse grupo, ou seja, o que ele vai repetir? Ele vai repetir tarefa. E da onde que ele vai puxar? Data source. Ele vai puxar da... Cadê? Aqui. Faça uma pesquisa por. Vai pesquisar por tarefas. A gente adiciona uma nova constante que é o que? Onde ela foi criada por, ou seja, created by é igual a current user, ou seja, quem criou essa tarefa é o usuário atual. Então ele só vai mostrar as tarefas desse usuário. Porque se eu não colocar isso aqui, ele vai puxar todas as tarefas. Se eu criei no usuário 1 ali uma tarefa, no usuário 2 ela vai aparecer também. A gente tem algumas opções aqui, tipo organizar pela data de criação, essas coisas, mas eu não vou mexer nisso por enquanto. Ou, na verdade eu vou colocar aqui para ele ordenar por concluído. E eu não lembro a ordem das opções. Eu vou colocar por não primeiro. Então conforme você vai concluindo, elas vão descendo para o final. Pelo menos essa é a lógica. Qualquer coisa é só inverter aqui também, ó. Clica no search e troca por sim. Eu vou testar lá e mudo aqui caso não dê certo. Beleza, nosso grupo já está praticamente pronto. Agora a gente vai ter que configurar como é que vão ser os itens dele, né? E tem uma coisa que a gente tem que desmarcar também, que é aqui, ó. Definir um número fixo de linhas. A gente não quer que tenha 4 linhas apenas. Então eu vou desmarcar aqui. Conforme for tendo linhas, ele vai adicionando. E o tamanho mínimo da linha eu vou colocar que é 48, que nem eu fiz no meu lá. Depois ele vai... A gente vai personalizando conforme o gosto aí. Então, cada item vai ter o que? A gente vai ter que ter um checkbox, né? Eu vou usar o checkbox. Vou usar o checkbox como dois componentes em um. Quando você marca, ele define se a tarefa está concluída ou não. E no label dele, que é o texto do checkbox, tipo tarefa tal, ele vai exibir a descrição da tarefa. Porque daí a gente não precisa colocar dois componentes, a gente tem um que faz as duas coisas. E a gente também não precisa configurar que nem ele fez, que ele coloca um botão, daí quando a tarefa estiver marcada como não, ele troca o ícone, sabe? Então a gente vai usar o checkbox que ele facilita. Depois a gente personaliza, faz do jeito que quiser. E vou adicionar dois botões, ó, aqui dentro do grupo de repetição, ó, depois do checkbox. Vou adicionar o primeiro botão e o segundo botão. Uma coisa que ajuda bastante, ó, eu vou selecionar os dois botões aqui pelo lado aqui, ó, e vou personalizar os dois de uma vez. Por quê? Porque eu não quero que não quero ter que fazer um de cada vez. E eles vão ser iguais, né? Vou colocar edit. Vou colocar um lápisinho aqui só para cadê? Largura
Largura 40. Vou colocar 44 para ficar. A gente marca aqui para ele ter uma largura fixa, tá? Aparentemente é isso aqui. Aqui ó, a gente vai vir na lista de repetição. Vamos colocar. Onde que era? Vamos mudar a altura, não era aqui não. Ah, tá aqui ó. O tipo do layout da célula vai alinhar em linha, ou seja, vai ficar um na frente do outro. A gente já tem o botão de editar tarefa. A gente vai colocar o botão de deletar tarefa. Deletar tarefa. Só troca o ícone dele para colocar isso aqui. Olha isso aqui, consigo. Tá. Vou colocar o delete aqui mesmo. Olha cheirinho. Aí o checkbox a gente vai só mudar algumas coisinhas aqui para não ficar tão horrível também. Alinhamento vertical para ele centralizar. Depois a gente mexe mais na parte de edição. Eu faço um outro vídeo para isso. Então agora a gente já tem uma tarefa que vai se repetir. Ele só está mostrando uma porque eu mudei aquela configuração lá de... Aqui ó. Vou colocar um número fixo de linhas. Agora atualizou. Beleza. Então a gente já tem um modelo de uma tarefa. Conforme a gente for adicionando tarefas, elas vão aparecendo aqui. E aqui a gente vai configurar agora. A label, que é o texto dela, a gente, em vez de colocar um texto fixo, a gente vai colocar um dado dinâmico. Current cell seria a célula atual, ou seja, é esse registro aqui, essa tarefa que eu criei, a primeira, eu vou pegar ela e vou passar a descrição dela. O estado dela, em vez de checado ou não checado, a gente coloca dinâmico. E da onde que ele vai puxar isso? Da célula e do concluído. Concluído for sim, ele vai marcar como sim. Então, quando eu criar uma tarefa, a ideia é ele já aparecer aqui do jeito certo. Depois a gente personaliza, se vai ficar numa linha só, se vai aumentar o tamanho da largura. Beleza. Aparentemente aqui está tudo certo. Vou deixar aqui, ó. Nossa, isso é muito chato. E daí, agora a gente já fez esse grupo aqui que seria o container da nossa aplicação e vamos criar um pop-up. O pop-up ele é legal porque ele facilita muita coisa. Eu só vou usar ele porque ele é mais prático nesse contexto. Quando a gente clica no pop-up e clica na tela, ele vai aparecer aqui. Ó. Se eu clicar fora, sumiu o pop-up. Como é que eu faço para abrir de novo? Ó, olha ele aqui, pop-up. Então eu vou trocar o nome dele para pop-up nova tarefa. Isso aqui é interessante a gente nomear porque é coisa que a gente vai usar bastante, tá? Nova tarefa, o que a gente precisa ter? Um botão. Vou colocar nova tarefa mesmo. Nova tarefa, depois a gente personaliza o layout. A gente vai ter que ter um input. O input normal. Na verdade eu vou colocar o input de... Eu vou colocar de normal mesmo. Tá, o input e um botão. Eu não vou colocar o checkbox aqui porque acaba complicando um pouco. O botão seria criar. Então aqui você vai colocar o texto, né? Descrição da tarefa. Beleza, nosso pop-up já está certo. O botão criar, o que ele vai fazer? Criar tarefa. Quando a gente clicar no botão criar tarefa, ele vai fazer o que? Vai vir em data, que é relacionada a banco de dados, criar uma coisa. O que é essa coisa? É uma tarefa. E quais campos que a gente vai definir? A gente vai definir a descrição dela como o text input, né? Nossa, como é que eu coloquei? Input, descrição da tarefa e velho. Vou pegar o valor dele. Vou voltar aqui, ó. Input, descrição da tarefa.
Por isso que é bom a gente saber colocar os nomes bem certinho, porque senão vira uma bagunça depois. Então aqui ele vai criar a tarefa, e depois que ele criar a tarefa, a gente vai vir aqui em Element, ó. São os elementos, os componentes que a gente tem na tela. E Hide, para esconder. Então vai esconder o pop-up. Terminou de criar a tarefa, esconde o pop-up. Só quero fazer um teste antes, para ver o negócio. Vamos lá, Bubble. Tá devagar. Vou tentar no início aqui. Vamos, Bubble. Que isso, caramba. Eu acho que o Bubble saiu do ar, viu? Bom, aparentemente ele não tá querendo executar, não. Vou pausar aqui, quando voltar eu termino o vídeo. Voltou a gravar? Beleza. Eu acho que voltou o Bubble. É. Login de novo. Bosta. Teste@teste.com. 1, 2, 3. Vou lembrar que eu não quero ter que ficar digitando toda hora. Vai cair ali quando eu clicar no nova tarefa. Aí eu não configurei o botão, né? É difícil. Vamos lá. O botão nova tarefa. O que ele vai fazer? É só exibir o pop-up. Então é ação do elemento. Mostrar o elemento. Qual é o elemento? Pop-up de tarefa. Então quando eu vim aqui, ó, nova tarefa. Atualizou já? What? Porque ele tá sem... esquisito. Atualiza lá. Era modo debug. Bubble. Então, nova tarefa. Mostrar o pop-up. O que tá acontecendo, caramba? Bubble, o que você tá fazendo, Bubble? Deixa eu voltar ao zoom normal aqui. Tô com a impressão que eu fiz uma coisa errada aqui. Tô vendo data. Usuários. O Bubble tá meio lentão mesmo, viu? Aí. Bom, eu acho que tá devagar. Bem devagar. Seu tempo, meu querido, no seu tempo. Ninguém tá com pressa aqui não. O vídeo já tá com quase 40 minutos. Então, ou o servidor deles é muito fraco ou tem muita gente usando. Porra, que demora. Não tá aparecendo o usuário conectado aqui. O Bubble tá meio bugado, viu? Depois a gente tem que trocar para ele vir sempre marcado. Pra não precisar ficar toda hora clicando, senão ele vai apagar o e-mail de novo. Não tá nem aparecendo o usuário logado. Pode ser que o banco de dados dele esteja lento. O aplicativo em si tá carregando rápido até. Eu não terminou de voltar 100% online não. Vou pausar e esperar mais um pouquinho, já que eu volto aí. Aí. Então o banco de dados está lento, mas carregou. Agora que eu vi que eu não coloquei o campo do nome, ó. Vou colocar o nome teste aqui só pra gente testar, ver se vai funcionar. Tá bom, não quero mais ver isso não. Beleza.
Olha lá, atualizou já, usuário teste. E... Bom, beleza. Atualiza aí de novo. Vou clicar em nova tarefa, ele abriu o botãozinho lá. Tarefa 1. Criou, apareceu a tarefa aqui. Quando eu marcar, a ideia é ele continuar salvo. Isso aqui, ó, tá vendo que ele já está com o texto aqui ainda, né? Eu vou mostrar como mudar isso. Atualizar, ver se vai salvar os estados. Não salvou o estado do checkbox. A gente tem que configurar isso aí. É que eu estou fazendo diferente daquele modelo que eu fiz, mas tudo bem. Então, aqui no nova tarefa, ele vai abrir o pop-up, certo? Quando ele abriu, antes dele abrir o pop-up, eu tenho que fazer uma coisa que onde que era aqui? Aqui, ó. Nos elementos a gente vai resetar os inputs relevantes antes de mostrar o pop-up. Para quê? Para quando eu abrir o pop-up de novo, ele limpar o texto que tinha antes. Então, ó, tem o texto aqui. Quando eu abrir, não limpou. Oh, beleza. Vamos ver aqui. Era para ser isso aí. Era aqui. Tem algum problema no... Era ali mesmo. É problema no bubble. Deixa eu ver outra coisa primeiro. Vamos ver aqui, ó. Na tarefa. Pronto. A gente vai marcar o autobind, que é para quando eu alterar aí, ele alterar direto no banco. Se eu não me engano era isso aqui mesmo. Olha lá. Como não tem permissão? Que doideira que é essa, bicho? Bom. Será que é não? Pode que seja isso. Vamos ver. Não, não é isso não. A lógica é isso aqui. Ah, no meu eu fiz exatamente a mesma coisa naquele outro que eu mostrei no começo. E o autobinding era para deixar, viu? Eu acho que eu tenho que mudar alguma configuração aqui no banco. Tarefas, data. Privacidade não. Não consigo. Não, não, autobinding. Ah, tá, é no tarefas. Alô, autobind. Concluído. Quando o usuário atual for... Não. Essa tarefa for... Ué. Isso aqui? Tá. Bom, vamos ver se vai funcionar. Eu tenho que definir esse negócio. Ah, tá. Então quando essa tarefa, o criador for igual a este usuário, tá? Tapei nas ideias aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Atualizou. Marquei, foi para baixo, quer dizer que atualizou no banco. Marquei, foi para baixo, atualizou no banco. Se eu dar um F5,
Atualizou, as tarefas foram... Beleza, era só a questão do autobind. Isso aqui, ele não vem marcado como ativo por padrão para não deixar o usuário fazer cagada, basicamente. Mas quando eu ativo aqui o permitir autobind, ele permite que eu faça isso que eu fiz ali de um checkbox mudar direto no banco, tá? Então isso aí é só esse detalhezinho. O nova tarefa, ele vai ter que resetar os inputs. Não sei se deu certo. Era para estar limpando. Só fazer... Ah, tá. Pera aí. Vou arrancar daqui. Aqui ele só vai mostrar a tarefa. E daí, no pop-up, é no pop-up que eu tenho que configurar isso. Cadê? Pop-up, quando eu criar, que ele vai limpar. Aí, elemento. Reset relevant inputs. Depois que ele criar a tarefa, ele limpa e depois ele esconde o pop-up. Vamos ver se era isso mesmo. No meu lá eu tinha usado a mesma função, só que desse jeito. Vamos fazer. Teste. Criou. Agora ele apagou. É isso aí mesmo. Então eu tenho que limpar antes de exibir. Se eu digitar aqui e sair, provavelmente ele vai estar ali ainda. Porque eu não executei o limpar, né? Mas isso aí é só um detalhe. Isso aí depois a gente vai caçando como é que faz. Então a gente basicamente já fez a parte de criar as tarefas. O desconectar já está funcionando também. 1, 2, 3. Se eu criar outra conta não vai ter essas tarefas. Eu vou mudar antes que eu esqueça no index. Para ele vir como ativo de começo. Beleza. Agora na lista de tarefas a gente vai... Vou só fazer um negócio aqui. Vou desativar esse componente aqui. Quero ver se ele vai ficar cinza. Beleza, é isso aí mesmo. Só porque a gente não configurou ele ainda e vai configurar depois. O deletar é simples para deletar, só que eu vou fazer um pop-up para confirmar se você quer deletar, porque senão às vezes você clica sem querer e já era a tarefa, você nunca mais vai recuperar ela. Você não... Então pop-up de delete. Vou colocar qualquer nomezinho só para a gente ter uma mínima. Deseja realmente deletar a tarefa. E aqui eu vou... A tarefa. E aqui embaixo eu vou colocar um outro texto para mostrar a tarefa. Só que eu ainda não vou fazer isso porque eu tenho que configurar uma outra coisa primeiro. Então, ó, quando eu clicar no botão de deletar, eu vou fazer o que? Eu vou pegar o elemento, eu vou definir... Cadê? Set, ó, definir um estado para esse elemento. Qual que é o elemento? Pop-up delete. O que é o elemento? A gente não tem um estado personalizado, então a gente vai criar o que? Tarefa a ser deletada. Estou colocando o nome melhor porque no outro que eu fiz eu coloquei o mesmo nome, ficou uma bagunça. E o que é essa tarefa a ser deletada? É uma tarefa, só o tipo tarefa. O valor vai ser a célula atual, né? Porque como o botão de delete está dentro de um grupo de repetição, então eu vou fazer o que? O valor vai ser a célula atual, a tarefa da célula atual, na verdade. É só a tarefa. Passei a tarefa e eu tenho que abrir o pop-up, né? E mostrar o elemento pop-up delete. Então primeiro eu defino a variável ali, aqui, ó, a tarefa a ser deletada como a tarefa que eu cliquei, e depois eu mostro o delete. No mostrar o delete, ó, nossa, que negocinho chato. No mostrar o delete, aqui a gente vai mostrar o texto da tarefa. Então a gente não vai ter texto, vai ser só um dado dinâmico. Que é o que? Pop-up delete, tarefa a ser deletada. Vai mostrar só a tarefa, e a descrição, né? Senão ele mostraria a tarefa como um objeto. Deseja realmente deletar a tarefa? E aqui vai mostrar a tarefa que é. Aqui eu vou trocar só para sim e não. O não nem precisava, porque quando você clica fora do pop-up ele já fecha. Mas eu vou colocar para ficar mais bonitinho. O sim aqui, eu vou trocar o estilo para esse light destrutivo que é o vermelho. Depois eu mostro no outro como é que cria os estilos personalizados e tal. Então o não eu já vou configurar, que é o que?
ele vai só elemento, esconder o elemento, pop-up delete. Só vai fechar o pop-up. O sim, quando eu clicar no sim, o que ele vai fazer? Ele vai vir no data, né, no banco de dados, deletar uma coisa. O que vai deletar? Pop-up delete, tarefa. Vai deletar esta tarefa. Não precisa passar mais nada. Então ele vai deletar a tarefa que eu selecionei. E fecha o pop-up também, né? Hide element, pop-up delete. Não precisava testar agora, mas já vou testar para vocês verem. Tem as tarefas, vou clicar para deletar essa. Não atualizou lá. Opa, você tá de tiração comigo, né? Uma coisa muito esquisita aqui. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Ah, povo do céu, você para de bagunçar minha cabeça, cara. Teste, login. Ô, Bubble, que isso, cara? Tá nem mostrando o pop-up. Não tem nem como isso aqui dar errado. Tudo bosta. Ah, esse bugado não tá atualizando, por isso que não tá funcionando. Esquisito. Acho que bugou de novo. Deve estar meio fora do ar, não tá atualizando as alterações. É bem legal, tem uns par de componente pronto aqui, ó. Estilo de página. O bobo deve estar fora do ar de novo. Esperar mais um pouco já que eu volto com o vídeo. Bom, decidiu voltar a funcionar. Vou trocar isso aqui antes. Para ele ficar vermelhinho também. Atualizou, beleza. Vou escolher tarefa, abro o pop-up. Se eu clicar não, não acontece nada. Se eu clicar no sim, sumiu aquela tarefa. Beleza, não tem segredo, né? Agora o pop-up de editar. Pop-up de editar. A gente vai fazer um pop-up. Vai chamar editar tarefa. Não vai ser tão detalhado, mas tá bom. Editar tarefa. Vou colocar um input aqui. Input. Placeholder eu vou deixar assim. Não, vou colocar descrição da tarefa. O conteúdo inicial aqui, em vez de eu colocar. Isso eu vou fazer outra coisa. Quando eu clicar no botão de editar, ele vai fazer o que? Vai atribuir outro dado, né, outro estado ao elemento. O elemento agora é o pop-up de editar. Daí para ele eu vou ter que criar uma variável personalizada que vai ser tarefa a editar. E ela vai ser do tipo tarefa, mesmo esquema do outro. Só que para eu não precisar usar aquela variável, eu criei uma variável para esse pop-up. Fica mais separadinho, menos chance de a gente fazer cagada. E o valor é a tarefa atual. A tarefa da célula que a gente clicou. E mostrar o pop-up, né? Element, mostrar element, pop-up e editar tarefa. Beleza, sem segredos. Agora travar esse negócio aqui. Agora no pop-up de editar a tarefa, a gente vai ter aqui
o valor inicial vai ser o mesmo esquema. A gente vai pegar do pop-up, editar a tarefa e descrição. Eu não vou colocar o checkbox aqui porque acaba dando muito trabalho e vai ficar muito grande o texto. Então o conteúdo inicial vai ser a descrição da tarefa que a gente abriu, certo? Dois botões. Opa. Salvar e cancelar. Salvar, eu vou trocar a cor. A gente pode colocar um verde, alguma cor que represente salvar e tal, né? Normalmente vermelho é para deletar. O cancelar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai resetar os inputs. Para, bobo, chato, mano. E esconder o pop-up editar tarefa. Primeiro ele apaga o... Ah não, ali nem precisava, porque quando você abre ele já troca o valor. Ok, você nem precisa desse limpar os campos aqui. É só no de nova tarefa mesmo que vai precisar. Então esse aqui é só para fechar o pop-up. O salvar, o que ele vai fazer? Quando eu clicar no salvar, data, fazer mudanças de uma coisa. O que eu vou mudar? O pop-up de tarefa... Não, pera. Contrário. Faço. Não é mudar o elemento. Pera aí que eu acho que eu fiz cagada aqui. Data... Era aqui mesmo. As coisas que vai mudar... É... Estou fazendo cagada. Editar tarefa. Tarefa editar. Descrição é igual ao... Aí. Colocar input. Editar tarefa. Input editar tarefa. Já troquei o nome para não ficar tão bagunçado. Vai mudar as coisas da tarefa que a gente passou no pop-up. A descrição vai ser o input editar tarefa. E velho, né? Pegar o valor dele e jogar na descrição. Daí a gente esconde o pop-up. Editar tarefa. Se eu não me engano é isso aí. Vamos ver se não deu nenhum erro. Editar tarefa. O Bubble tá lento de novo. Pera aí. Acho que voltou o Bubble. Vou fazer uma atualização aqui. Vou editar esse teste aqui e colocar... Alterou? Vamos atualizar, ver se alterou no banco também. Alterou. Então é isso. O editar está funcionando. Salvar também. Tem que mudar o texto, né? O salvar também está funcionando. Tarefa nova já está limpando o campo. Quando eu crio outra tarefa, ele já limpa. O excluir está funcionando também. Desconectar. Show de bola. Muda até o usuário ali já. Vou criar outra conta para testar. É o banco de dados do Bubble que deve estar lento, viu? Toda hora que envolve alguma coisa que mexe no banco dá uma carroceada. Meu pai. Que lerdeza. Quando voltar eu despauso, espera aí. Bom, acho que voltou. Aí eu desconectei, né? Sem usuário porque eu não conectei e acessei a tela errada.
Vamos fazer um teste então. Admin. 100, 1, 2, 3. Criar a conta, beleza. 1, 2, 3. Não vai ter nenhuma tarefa. O nome do usuário, como eu não criei o campo nome lá, ele tá bugando ainda. Vou criar uma tarefa admin aqui, tá tudo funcionando. Vou só corrigir isso daí do registro. O nome aqui. Eu coloquei o nome aqui, só que na hora de criar a conta, ó, tem que mudar outro campo. Daí vai ser o que? Nome é igual a... Nossa, que teclado. Input. Oh, meu Deus. Ai, Bubble, meu Deus. É um dado dinâmico. Input nome. Value. Agora quando eu criar a conta ele vai salvar o nome. Tinha esquecido disso. Na hora de criar a conta, né? Vou até fazer o teste aqui de novo. 123 arroba 123.com. Vou colocar nome 123, melhor. Mais explícito. Arroba 123. Agora. Ué. Bubble do céu. Vou dar de brincadeira com a minha cara. Ah, é o banco de dados dele que é uma carroça. Quero atualizar aqui. Dessa vez é a minha internet caído. Ó, aquela hora eu tinha criado o teste, ó, ele salvou o nome. É só o aplicativo que não tinha carregado corretamente. Bom, acho que agora voltou de vez esse bubble aqui, vamos ver. Desconectar. Vou criar uma conta, eu tava fazendo para salvar o nome, né? Eu apaguei alguns cadastros que eu fiz só para poder usar o mesmo, não precisar ficar inventando muita coisa diferente. E não foi de novo. Oh, meu Deus. Não atualizou o nome. Ele deve ter dado problema na hora de salvar a mudança. Botão criar conta. Ah, ele não salvou mesmo. Tem que prestar atenção nisso aí. Às vezes cai o servidor, as mudanças que você fez não é aplicada. Então input nome. Value. Beleza. Vamos ver se vai agora. Então, agora temos um nome. Oh, meu Deus. Como é que eu salvei aqui? Ah, é 4.1. Agora o nome está aparecendo. É só porque não tinha salvo mesmo. Então, a nova tarefa está funcionando. Já assumiu as outras tarefas porque é de outro usuário, né? E eu acho que é isso aí. Tem que fazer a parte de trocar senha, mas eu vou deixar para outro vídeo, que senão esse aqui fica muito grande. Mas é simples de tudo também.